Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quarto domingo do tempo comum. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus faz a introdução do seu maior discurso, conhecido até os dias de hoje como o Sermão da Montanha. Suas palavras vão impactar tanto a sociedade judaica que vai torná-lo amado pelo povo humilde e simples e odiado pelos poderosos, os doutores da lei. Jesus vai ensinar que o reino dos céus não é para os sábios e entendidos, mas para os pobres, os mansos, os perseguidos. Veremos nessa mensagem que Deus nos chama a nos tornarmos humildes como Ele é, para podermos entrar no seu reino. Vamos à palavra. Evangelho de São Mateus, capítulo de 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, o Sermão da Montanha foi o mais importante e impactante discurso de Jesus. Nele, nós temos toda a direção dada por Ele para sermos dignos de podermos entrar no reino que Deus preparou para nós entrarmos nele um dia. O texto que acabamos de ler é como a introdução de todo o discurso de Jesus. Nele, vemos Jesus definindo os merecedores de entrar no reino dos céus. Nos dá o perfil dos homens e mulheres merecedores dessa morada junto do Pai. Jesus diz que são os pobres de espírito, os aflitos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os perseguidos. Essas são as características que Deus está procurando nos homens para que possam entrar no reino dos céus. As palavras de Jesus quebram na sociedade dos judeus uma ideia de que somente aqueles que conhecem bem a lei judaica e a obedecem é que serão salvos. Mas Jesus vem dizer que Deus deseja os pobres, os mansos, os humildes, os que sofrem. A mensagem de Jesus foi na contramão da moral judaica daquela época, de que justamente essas pessoas são as que não teriam possibilidade de entrar no reino de Deus. Mas os doutores da lei, por se acharem cumpridores dela, criam que eles poderiam entrar no reino de Deus por suas práticas da lei. Jesus, porém, vem dizer o contrário, e isso foi um escândalo para os sábios da época.
A partir daí, Jesus seria visto como um subversivo e precisaria ser calado antes que contaminasse todo o povo. O povo pobre, porém, que até aquele momento se viam excluídos da salvação, agora, com a mensagem de Jesus, se veem incluídos no plano da salvação de Deus para o homem. Se viam convidados, a partir da fé em Jesus, a entrarem no reino de Deus. Agora, com a mensagem de Jesus, são os pobres, os desprezados, que têm direito ao céu, e não os poderosos, os doutores da lei. É como Paulo nos ensina na primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 1, texto expresso na segunda leitura deste domingo. Deus escolheu o que é desprezível no mundo para confundir os que se acham sábios. Agora, queridos, a dignidade daqueles que se achavam indignos lhes é devolvida por Jesus, quando lhes diz o quanto Deus os ama e os quer fazer entrar em sua morada. Queridos irmãos e irmãs, o coração de Deus é humilde e amoroso. Ele nos quer todos em sua morada, mas nós temos que ter o perfil certo para merecer isso. A arrogância do homem o impede de ver a Deus e ser salvo por Ele. Deus quer salvar a todos, mas é preciso sermos bons e humildes, como Deus é bom e humilde. Sermos gentis nos nossos relacionamentos e pacientes nos nossos sofrimentos e nos momentos de tristeza. Entenda que são essas pessoas que Deus está procurando. Entenda que são justamente nesses momentos difíceis que Deus se aproxima mais de nós. Ele não está alheio ao sofrimento do mundo. Portanto, saiba que Deus está olhando para a sua vida e espera encontrar em você o perfil daquela pessoa que será acolhida no seu reino. Lembre-se de uma coisa: a nossa meta, o nosso alvo é o céu. É para lá que desejamos ir, é lá que desejamos chegar. Portanto, não desista de ser um ser humano melhor. Ame a si mesmo, porque Deus te ama. Ame também o seu próximo, porque Deus também o ama. Pense nisso. Queridos irmãos e irmãs, fico por aqui. Considerem se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like, comentar e compartilhar. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Queridos irmãos e irmãs, um beijo no seu coração, paz e bem, e que Deus te abençoe ricamente.